Michael Jackson morreu há mais de 15 anos e mesmo assim, até hoje, seguranças que trabalharam com ele têm medo de contar tudo o que viram dentro daquela mansão. Neste vídeo eu vou te mostrar 8 segredos que só quem ficou perto do rei do pop conheceu de verdade. E antes de começar, se você é fã de verdade e quer ir além do que qualquer vídeo do YouTube pode te contar, eu preparei um dossiê completo, com tudo o que descobri sobre a vida, os mistérios e a morte de Michael Jackson reunido em um só lugar. O link está fixado na descrição e na bio do canal, O Mistério de Michael Jackson.netlify.app. Guarda esse nome, porque eu vou voltar a falar dele mais pra frente. Agora, comigo, bora entender por que os próprios seguranças de Michael dizem que ele era o artista mais fascinante e mais assustador de se proteger no mundo inteiro. Se você chegou até aqui, é porque você também acredita que a versão oficial da história nunca conta tudo. Aqui no Mistério de Michael Jackson, a gente investiga os bastidores que a mídia tradicional não teve coragem de mostrar. E o vídeo de hoje é, sem dúvida, um dos mais pedidos. Os relatos feitos por 2 seguranças que passaram os últimos 2 anos e meio de vida de Michael ao lado dele, vendo de perto rotinas, manias e situações que praticamente ninguém mais presenciou. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa seu like já no começo, porque esse vídeo vai ficar até o fim. Antes de seguir, comenta aqui embaixo MJ se você também acha que a verdade sobre Michael Jackson nunca foi contada por completo. Isso me ajuda a saber que Steel tem gente acompanhando até aqui e eu trago mais vídeos como esse. Capítulo 1. O disfarce de príncipe. Em 2007, Michael Jackson estava de férias, escondido em uma propriedade no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Um dos seguranças que o acompanhava nessa época contou que, mesmo em período de descanso, Michael simplesmente não conseguia fazer algo tão simples quanto ir ao mercado sem ser reconhecido. Para resolver isso, ele decidiu sair coberto por um véu, tentando passar despercebido. Só que o disfarce chamou mais atenção do que passou despercebido. Funcionários do mercado, ao verem uma figura totalmente coberta caminhando entre as prateleiras, desconfiaram que aquela pessoa poderia estar ali para roubar alguma coisa. Foi aí que um dos seguranças precisou agir rápido para evitar um constrangimento e, ao mesmo tempo, proteger a identidade de Michael. Segundo o relato, o segurança disse à equipe do mercado que aquele homem coberto era, na verdade, um príncipe, que preferia não ser reconhecido e por isso estava acompanhado e encapuzado. A confusão se resolveu ali mesmo, mas o detalhe curioso veio depois. Quando Michael soube que tinha sido chamado de príncipe, ele teria feito questão de comparar a situação ao seu rival Prince. Segundo o relato do segurança, Michael teria dito, bem-humorado, algo como: "Não é à toa que deixaram esse príncipe em paz, porque, no fim das contas, quem realmente chamava a atenção era ele mesmo, não o outro artista." Capítulo 2. O irmão que invadiu a mansão. Ainda em 2007, um segurança chamado nos relatos como Whitfield estava esperando Michael se arrumar, quando ouviu um barulho seco e alto vindo do portão da propriedade. Ele imediatamente sacou a arma e foi checar o que estava acontecendo, encontrando um carro que tinha acabado de bater contra o portão da mansão, arrombando a entrada. Com a arma em punho, o segurança se preparou para abordar quem quer que estivesse ao volante. Foi então que reconheceu Randy Jackson, irmão mais novo de Michael, que quase levou um susto e um tiro do próprio segurança da família. Mas o clima não ficou tranquilo depois disso. Segundo o relato, Randy se recusou a sair, alegando que Michael estava devendo dinheiro a ele e que só iria embora depois de receber. O segurança foi até Michael para explicar a situação toda. O portão quebrado, o irmão parado na entrada, cobrando a dívida. A resposta de Michael, segundo quem estava lá, foi curta e direta, que resolvessem aquilo sem ele e que ele ia dormir. Randy, no entanto, ficou mais de 2 horas na propriedade e só teria ido embora depois que o próprio pai, Joe Jackson, foi chamado pela polícia para intervir e convencer o filho a se retirar. Capítulo 3. Os botões de pânico. Aqui entra um dos detalhes mais reveladores sobre como Michael realmente vivia por trás das câmeras. Segundo os seguranças, mesmo cercado por uma equipe armada 24 horas por dia, Michael tinha episódios de pânico durante a madrugada, acordava assustado e checava se todas as portas estavam trancadas.
A desconfiança era tamanha que ele mandou instalar botões de pânico. Bastava apertar um deles para que a segurança soubesse exatamente onde ele estava. O problema é que esses alarmes disparavam por engano com frequência. Em um dos episódios, o alarme tocou e toda a equipe correu armada até a sala. Ao abrir a porta, encontraram Michael tranquilo, jantando. Sem entender o motivo de tanta agitação, a explicação veio segundos depois. O próprio filho mais novo de Michael estava brincando pela casa e tinha apertado o botão sem querer. Se você está gostando desses bastidores, e segura um segundo comigo. Quem também curte guardar um pedacinho da história do rei do pop vai gostar disso. Eu deixei na descrição do vídeo alguns itens temáticos de Michael Jackson que separei para quem quer ter algo físico do ídolo. Tem porta-canetas, balde de pipoca temático e almofada, todos com link direto lá embaixo na descrição. E lembra do dossiê que eu falei no início? Se você quer entender tudo sobre a vida, os segredos e as teorias em torno da morte de Michael, de um jeito organizado, sem precisar ficar juntando informação espalhada, o link também está na descrição. E na bio do canal, o mistério de Michael Jackson.netlify.app. Agora, bora para os próximos segredos, porque os que faltam são ainda mais surpreendentes. Capítulo 4. O pacote misterioso. Um dos relatos mais intrigantes contados pelos seguranças envolve um pacote que Michael pedia com frequência que fosse buscado sempre pelo mesmo segurança de confiança. Ninguém da equipe jamais soube dizer com certeza o que havia dentro. Poderia ser algo simples e sem importância, ou algo bem mais delicado. É importante frisar, os próprios seguranças, em suas entrevistas, nunca confirmaram do que se tratava o conteúdo do pacote. O que existe são especulações, alimentadas pelo fato público e já bastante noticiado de que Michael enfrentou, ao longo da vida, dificuldades relacionadas ao uso de medicamentos controlados. Mas quanto a esse pacote específico, o mistério nunca foi solucionado. Capítulo 5. A relação com o pai. Quem acompanha a trajetória de Michael sabe que a relação dele com o pai, Joe Jackson, sempre foi marcada por tensão. Joe colocou os filhos para trabalhar ainda crianças e, segundo o próprio Michael relatou publicamente em diversas entrevistas ao longo da vida, o tratamento recebido em casa foi duro. Outros irmãos, em contrapartida, sempre defenderam o pai, dizendo que aquele era simplesmente o método de criação da época. Um dos episódios contados pelos seguranças mostra bem essa tensão. Em uma ocasião, Joe foi até a mansão querendo conversar com o filho e Michael simplesmente se recusou a atendê-lo, ficando horas trancado, enquanto o pai esperava do lado de fora. E uma multidão de fãs começou a se formar ao redor da casa por causa da agitação. Sem conseguir ser atendido, Joe teria arrombado a porta da entrada. E quem apareceu na sua frente não foi a segurança, foi o próprio Michael. Anos depois, já em 2018, pouco antes de falecer, Joe Jackson teria feito uma declaração emocionante, dizendo se arrepender profundamente da forma como tratou o filho ao longo da vida. Segundo contam, em uma noite em Las Vegas por volta de 2007, Michael estava dentro da limusine quando avistou pela janela pessoas em situação de rua. Chocado com a cena, ele pediu para o motorista parar o carro. Segundo contam, em uma noite em Las Vegas por volta de 2007, Michael estava dentro da limusine quando avistou pela janela pessoas em situação de rua. Chocado com a cena, ele pediu para o motorista parar o carro. Ele desceu, se aproximou de uma mulher que estava ali e entregou a ela $300. Momentos depois, ao perceber que outra pessoa tentava tomar aquele dinheiro da mulher, Michael pediu para o carro voltar. E em vez de intervir de outra forma, decidiu simplesmente entregar também $300 ao homem, deixando os dois com dinheiro na mão e evitando o conflito. Segundo o relato, essa experiência marcou tanto Michael que ele passou o resto da noite distribuindo notas para pessoas em situação de rua pela cidade, em vez de aproveitar a badalação de Las Vegas. Capítulo 7. Os encontros secretos. Um dos relatos mais comentados pelos seguranças é sobre a vida amorosa de Michael. Segundo eles, em 2007, existia uma mulher de sotaque do leste europeu que Michael visitava, sempre da forma mais discreta possível. Nunca passava a noite fora, fazia questão de voltar para casa antes que os filhos acordassem, para que eles sempre o encontrassem em casa pela manhã.
Vale destacar que essa é uma informação baseada apenas em relatos de terceiros, sem confirmação do próprio Michael, então deve ser entendida como uma especulação da época e não como fato comprovado. Ainda assim, segundo os seguranças, ele demonstrava um comportamento diferente, mais leve e apaixonado, sempre que estava perto dessa pessoa, o que alimentou a teoria de que poderia até haver mais de uma mulher nessa mesma situação. Capítulo 8. Perto da falência. Por incrível que pareça, mesmo sendo um dos artistas mais ricos da história da música, Michael Jackson chegou a viver um período de sérias dificuldades financeiras. Cartões recusados, funcionários, incluindo seguranças, com salários atrasados e até situações em que ele teria sido barrado em hotéis por falta de saldo disponível no momento. Segundo relatos de pessoas próximas à sua administração financeira, a dívida de Michael chegou a somas que ultrapassaram centenas de milhões de dólares, resultado de um estilo de vida extremamente caro, mansões e itens de luxo. O curioso é que mesmo após a morte, o legado de Michael continuou gerando receita. Nos anos seguintes, o faturamento com a venda de seus álbuns e direitos ultrapassou centenas de milhões de dólares, ajudando a quitar as dívidas. E aí, qual desses 8 segredos mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo o número do capítulo que mais te marcou. Se você chegou até aqui, com certeza é um fã de verdade do Rei do Pop. Então aproveita e já deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais conteúdo assim. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muita coisa sobre a vida de Michael que eu quero te mostrar. E se você quer ir além do que qualquer vídeo consegue entregar, o dossiê completo sobre a vida, os mistérios e as teorias em torno de Michael Jackson está te esperando no link fixado na descrição e na bio do canal. O mistério de michaeljackson.netlify.app. E claro, os itens colecionáveis do Rei do Pop que eu separei para vocês também estão logo ali embaixo na descrição. Me segue também nas redes sociais, o Instagram está na descrição também. Deixo aqui o convite. Assista o vídeo de ontem. Aguarde o vídeo de amanhã, porque aqui no Mistério de Michael Jackson, a história do Rei do Pop nunca para de ser contada. Valeu e até o próximo vídeo.